Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp e neste vídeo daremos continuidade ao conceito e à formalização do que na estatística se conhece por teste de hipótese. No vídeo anterior, a gente colocou um exemplo hipotético a respeito da pesquisa dos descendentes de cidadãos de uma determinada ilha. Se sabe, nesse caso, nesse exemplo, que nós continuaremos aqui utilizando neste vídeo, né, que eles podem descender ou da civilização A, com as suas características de média e desvio padrão de alturas, ou da civilização B, também com as suas próprias características. E o foco no exemplo, e neste caso, é sobre a média, né, como ponto de partida para a gente explorar os testes de hipótese. Então, se entende que a gente desconhece, né, a origem desses indivíduos à ilha e, portanto, né, o prefeito encomendou uma pesquisa que levantou uma amostra de tamanho 25 para os estatísticos o auxiliarem na tomada de decisão a respeito das suas origens, né? E a gente viu, né, que o teste de hipótese nos auxilia justamente com essa tomada de decisão, nos permitindo afirmar se de fato esses indivíduos são descendentes de A ou de B. E como que isso é feito? A partir das evidências colhidas, né, ou tiradas dessa amostra. Se a gente está querendo inferir ou validar uma conjectura sobre a média, qual é a média da população atual de indivíduos? Será que essa média é 170 ou 180? Né? A partir da amostra, ou seja, da média amostral observada, o teste de hipótese nos permite decidir se a média populacional desconhecida é 170 ou 180. Tá? E a gente viu também, fazendo um resumo agora, né, que esse processo de tomada de decisão é composto por 5 passos. O primeiro define a hipótese nula e alternativa, em que a hipótese nula é composta por uma afirmação a respeito desse parâmetro. Por exemplo, eu posso inferir ou posso querer verificar se a média é 170. No caso do exemplo, se não fosse 170, a gente saberia pela história que a média então é 180, né? Essa média igual a 180 estaria então definindo minha hipótese alternativa, mas na prática, a hipótese alternativa dificilmente vai te dar um valor alternativo para esse parâmetro. No caso, a média podia ser proporção, variância, alguma outra característica dessa população. Né? Então, nós, no geral, não teremos um valor alternativo na minha hipótese alternativa. Por isso que aqui eu coloquei, bom, se não for 170, então deve ser maior, né? Na prática, seria algo do tipo, tá? Depois, no próximo vídeo, a gente vai explorar melhor essa parte aqui. Bom, daí a gente precisa escolher qual que é a distribuição amostral que utilizaremos. Isso porque é assim que a gente depois, né, saberá o que colher daquela amostra, né? O que eu vou observar na minha amostra? Vou observar a média amostral? Vou observar a variância amostral? Vou observar a mediana? Né? Então, esse guia, né, é dado pela distribuição amostral que a gente escolhe, tá? Que a gente especifique. Depois, a gente precisa definir a regra de decisão que nos permita optar ou pela hipótese nula ou pela hipótese alternativa. No vídeo anterior, a gente viu que para esse exemplo hipotético, a gente praticamente chutou um limiar que especificasse a nossa região crítica ou de rejeição, que foi este valor aqui, 175. Mas na prática, a gente não chuta valores, a gente utiliza a estatística para especificar este valor, e é isso que nós veremos agora, tá? Finalmente, né, após decidir a região crítica e o instrumento que utilizaremos para validar a nossa hipótese, a gente calcula as estatísticas necessárias na amostra e, a partir desse valor observado,
né? Olhando para a nossa região crítica ou de rejeição, tomamos a decisão final. No exemplo, a nossa região crítica é composta por todas as médias amostrais maiores ou iguais a 175. O valor amostral observado deu hipoteticamente 178, portanto, as evidências nos levam a acreditar que precisamos rejeitar a nossa hipótese nula, né? Esse é o processo de tomada de decisão, lembrando que nós podemos trabalhar também com a distribuição normal padrão para esse caso, tá? Bom, essa daqui então é a distribuição amostral das nossas médias amostrais. Pelo exercício, né, dessa hipótese ou desse teste de hipóteses, tudo nos leva a acreditar que a média amostral então terá esta distribuição aqui em azul, porque esses indivíduos são descendentes da civilização B, né? A evidência, perceba aqui, ó, né, a partir da minha regra de decisão que me diz, ó, para valores maiores ou iguais a 175 para a média amostral, eu vou rejeitar a ideia de que esses indivíduos descendem da civilização A. Portanto, a minha média amostral não tem esta distribuição aqui em rosa. Ela tem a distribuição em azul. Mas perceba, né, aqui no caso, a minha média amostral observada foi igual a 178, caiu na região de rejeição, portanto, tudo nos leva a acreditar que eles vêm da civilização B. Mas será que, eu estou pensando aqui entre nós, né? Será que é possível obter uma média amostral igual a 178 daqueles 25 indivíduos que compõem a minha amostra, porém, que esse valor venha da distribuição em roça? Se a gente olha bem aqui, ó, eu estou bem afastado, né, desse valor aqui 170, mas deve ter ainda uma chance mínima, mas tem, né? Mínima, pode ser um caso raro, eu peguei os caras mais altos, né, da ilha e, portanto, me deu um valor mais próximo ao que caracterizaria os indivíduos que descendem de B, porém, esses caras descendem de A. É possível? É possível, né? Então, pode ser que eu tenha errado, né, ao decidir afirmar e dar no meu relatório prefeito, sim, nós descendemos de B. Posso ter errado. Pode ter acontecido que a hipótese nula, então, estava correta, era verdadeira, e eu me enganei, né? Então, nesses processos de tomada de decisão, a gente, na verdade, tem duas fontes de erro possíveis. Aliás, dois tipos de erro possíveis, tá? E esses processos ou essas possibilidades estão representadas aqui nesta tabela, que é conhecida também, principalmente nos casos nas aplicações de predição, como matriz de confusão, tá? O que é isso aqui, ó? Nas colunas, eu tenho a situação, de fato. Por exemplo, eu posso estar numa situação em que a hipótese nula é verdadeira, ou ela pode ser falsa. Portanto, a hipótese alternativa seria a correta. E nas linhas, eu tenho o resultado da tomada de decisão feita pelo teste de hipótese. Então, eu posso rejeitar a hipótese nula ou posso não rejeitar a hipótese nula, certo? Ou eu rejeito ou não rejeito. Se a hipótese nula for verdadeira e eu rejeito, como o caso hipotético que eu coloquei logo, eu estou cometendo um erro, né? Esse erro na estatística é conhecido como erro tipo 1. Também é chamado de nível de significância e, no geral, os livros representam esse erro com esta letra grega alfa. Se a hipótese nula é falsa, é uma mentira, e eu rejeito ela, percebe que eu não estou cometendo erro. Na verdade, eu estou conseguindo identificar uma mentira.
Portanto, é uma forma de poder do meu teste, como veremos mais adiante. Tá? Se, por outro lado, a hipótese nula é verdadeira e eu não rejeito, eu vou estar aceitando uma verdade, então está tudo bem. Se, por outro lado, a hipótese nula é falsa e eu não rejeito, eu estou aceitando uma mentira. Portanto, é um tipo de erro. É como se eu estivesse, se a verdade, ou se esses indivíduos descendessem de B, e eu estou aceitando, estou admitindo que eles de fato descendem de A, né? Então, eu estou admitindo uma mentira. É um tipo de erro, que na estatística é chamado de erro tipo 2 e costuma ser representado pela letra grega beta, tá? Percebe então que a gente tem dois tipos de erro. O primeiro é de rejeitar uma verdade e o segundo de admitir ou aceitar uma mentira, tá? Percebe então aqui, ó, se a minha hipótese nula me diz que os indivíduos descendem de A, o erro tipo 1 implicaria que, na verdade, que essa afirmação é verdade, que os indivíduos descendem de A, mas se eu digo que não, eles descendem de B, né? Porque a minha hipótese alternativa me diz que vem de B. Agora, nesse caso aqui do erro tipo 2, ó, a hipótese nula é falsa, ou seja, a hipótese alternativa é verdadeira, os indivíduos descendem de B. Mas se eu não rejeito a hipótese nula, eu digo que eles, no fundo, descendem de A, né? É outro tipo de erro, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui, né? A gente precisa, né, aprender a calcular esses dois tipos de erro, tá? Como eu já comentei aqui, só reforçando, o erro tipo 1 consiste em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, né? Essa probabilidade da gente, a chance da gente cometer esse tipo de erro, a gente tem como calcular. E ele é chamado de nível de significância de um teste, tá? Eu falei errado no slide anterior, né? O erro é uma coisa, a probabilidade desse erro acontecer é o que a gente chama de nível de significância, tá? E nesse caso, ó, você vê no slide, eu tenho aqui as distribuições amostrais, né? A minha regra de decisão me dizia que se a média amostral for superior a 175, eu rejeitasse a hipótese nula. A média amostral deu 178, né? Deu 178, me leva a rejeitar a hipótese nula, mas na verdade, a hipótese nula é verdadeira, né? A hipótese nula é verdadeira. Perceba que essa decisão todinha depende desse valor crítico, né? Que especifica a nossa região crítica e nos leva a decidir, né? Então, nesse caso, ó, eu teria que estar apoiando aqui, né, a minha hipótese alternativa, né? E não, mas não, né? A hipótese alternativa não é correta, né? Então, eu vou incidir aqui no erro tipo 1. Qual é a chance de incidência desse erro? Isso que nós chamaremos de nível de significância. A gente tem como calcular ela, né? Olha só, eu tenho o tamanho da amostra e a hipótese nula é verdadeira, né? Quando eu rejeito essa hipótese nula, que eu cometo o erro tipo 1. Mas nós sabemos que pelo teorema do limite central, a minha média amostral possuiria essa distribuição, sendo a hipótese nula verdadeira. Ó. Se a hipótese nula é verdadeira, a média amostral vai ter igual a média, uma esperança igual à média populacional. Como eles descendem de A, então a sua média seria igual a 170. E a variância é conhecida, né? Nesse momento estamos assumindo que essa variância é conhecida. Seria igual a 100 dividido pelo tamanho da amostra, no caso 25, né? Então, eu teria aqui uma variância de 4 e a média amostral seria a média populacional igual a 170. Então, a chance de cometer esse erro tipo 1, ou alfa, né, vai ser igual, né, à chance de eu rejeitar a hipótese nula. Quando que eu rejeito a hipótese nula? Quando a média amostral observada, né, estiver ou cair na região crítica, sendo a hipótese nula verdadeira. Se a hipótese nula é verdadeira, implica que a média amostral possui essa distribuição.
Se a média amostral pertence à região crítica, para o nosso exemplo, isso implicaria que essa média amostral é superior a 175, né? Portanto, eu tenho tudo aqui para calcular esse alfa, né? Se eu transformo essa média amostral no seu equivalente na normal padrão, eu teria que subtrair os 170 de 175 e dividir pelo desvio padrão da variável aleatória média amostral, que seria a raiz de 4. Né? Isso nos daria, então, a probabilidade dessa variável z ser superior a 2,5, e isso me daria um alfa igual a 0,62%. Tá? Ou seja, aquela chance que era mínima da gente ter tomado a decisão errada, existe. E é diferente de zero. É pequena, mas ela existe. Vai ser sempre assim de pequena? Não. Mas perceba que um erro e que a gente quer minimizar os erros. Né? A gente quer minimizar os erros. Uma forma da gente especificar, então, essa regra de decisão, lembra que esse 175 foi um chute nosso, né? Mas a estatística nos permite, por exemplo, fixar esse alfa. E a partir desse valor fixado, por exemplo, eu não quero cometer um erro superior ao 10%, um erro tipo 1, né? Então, a partir desse erro tipo 1 fixado, eu posso definir esse valor crítico, que vai me representar na escala real um valor amostral aqui, né? Que definirá, de fato, a minha regra de decisão. Ou seja, chute zero, tá? A gente especifica apenas esse erro tipo 1 que estamos dispostos a admitir, tá? Mas logo nós veremos como fazer isso, tá? Então, aqui, ó, nós temos esse valor crítico aqui, né? Aliás, essa regra aqui é de decisão, né? Se eu conseguir, então, aqui na minha amostra, um valor superior a esse valor crítico, de maneira que me leve a rejeitar a hipótese nula que é verdadeira, perceba, então, que esse erro tipo 1 é representado por toda essa área aqui, ó, à direita desse limiar aqui, 175, né? Porém, que pertence, né, à distribuição aqui em vermelho. Por quê? Porque se a hipótese nula é verdadeira, significa que os cidadãos descendem de A, portanto, a minha média amostral terá esta distribuição centrada em 170. Né? Então, esse seria o valor, esta área representaria o meu nível de significância, a probabilidade de eu cometer o erro tipo 1, tá? O erro tipo 2. O erro tipo 2 consiste, como já dizemos, em rejeitar, aliás, em não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, ou seja, quando a gente aceita uma mentira. A probabilidade de cometer esse erro é denotada por esse beta, também errei na hora que eu expliquei a tabela, tá? O erro tipo 2 é aquilo, e a probabilidade de cometer esse erro é o beta, né? Então, isso acontecerá, né, em não rejeitar a hipótese nula, ou seja, eu afirmar que as pessoas descendem de A, quando na verdade descendem de B, né? Então, quando que vai acontecer isso? O outro caso extremo, né? Eu tenho uma média amostral, por exemplo, igual a 172, a minha regra de decisão me diz que para esse valor amostral eu estou fora da região de rejeição, portanto, eu vou aceitar que a distribuição amostral é esta aqui em rosa, porque os cidadãos descendem de A e, portanto, eu tenho uma média de alturas igual a 170, né? Como deu menor, a regra de decisão que a gente especificou me leva a admitir que eles descendem de A, né? Porém, a hipótese nula é falsa, né? Eles descendem de B, né? Eles descendem de B. Então, perceba que todos os valores inferiores a 175, levando em consideração a distribuição em azul, me representam todas as possibilidades que eu tenho de aceitar uma hipótese que é falsa.
tá? Então, o erro tipo 2 estaria representado aqui por essa área da distribuição em azul, à esquerda do meu limiar, né, do meu limitante aí da minha região crítica, tá? Isso também pode ser calculado, né? Isso pode ser calculado da mesma forma, né, que a gente cometeu o erro tipo, que a gente calculou o erro tipo 1. Só que dessa vez, o que é verdadeiro é a hipótese alternativa, né? É a hipótese alternativa e eu não rejeito a hipótese nula. Se a hipótese alternativa é verdadeira, então a distribuição amostral da média vai ser dada por esta equação aqui, ó, né? Eu tenho uma média, né? Uma esperança para a minha média amostral dado pela esperança ou pela média populacional, perdão, né? Que é 180 e uma variância que é conhecida, é o sigma ao quadrado sobre o L. O foco no momento não é a variância, tá? Ou seja, né, eu tenho como definir a distribuição amostral dessa média amostral. Portanto, a chance de cometer esse erro tipo 2 vai ser a chance de obter uma média amostral fora da região crítica, né? Se o meu limitante era 175, então para valores da média amostral 170, 150, 174, 174,9, 173, todos esses valores vão me levar a não rejeitar a hipótese nula, mas ela é falsa, ou seja, a hipótese alternativa é verdadeira. Isso me permite definir essa distribuição amostral e, portanto, eu reescrevo com o uso de estatística essa probabilidade, né? A média amostral não pertencer à região crítica implica obter valores menores a 175 ou menores ou iguais, né? Depende de como você escreve a sua região crítica, tá? Condicionado a essa distribuição amostral, né? Esse valor aqui, 15 ao quadrado sobre 25 é 9, tá? Portanto, eu tenho condições plenas de calcular essa probabilidade, transformando essa variável a uma com distribuição normal padrão. Como a gente faz isso? A gente já sabe isso, né? Tira a média, subtrai a média, divide pelo desvio padrão da variável aleatória. Isso, neste caso, nos dará esta probabilidade aqui, que nós já sabemos também como calcular no R, né? E me dá aproximadamente 4,78%. Ou seja, para essa regra de decisão que especificamos, para esse caso específico da descendência das civilizações, né, da ilha, nós temos a chance de 0,6% de cometer um erro tipo 1 e de quase 5% de cometer um erro tipo 2. Ou seja, não há decisão perfeita, sempre temos uma chance de estar incidindo em erro, tá? Mas faz parte do processo, né? Novamente aqui, para deixar mais em evidência, né? Você vê aqui o limiar da minha região crítica para valores acima de 175, eu rejeito a hipótese nula, né? Mas o erro tipo 2 implica em eu admitir a hipótese nula como verdadeira, ou seja, não rejeito, eu tenho médias amostrais inferiores a 175, porém, a distribuição amostral correta é a distribuição em azul. Portanto, o erro tipo 2 será representado por toda essa área em azul à esquerda deste 175, tá? Essa área aqui, então, vai ser igual, neste caso, a 4,78%. Lembra que eu uso ponto, às vezes, porque estou acostumado a usar o R e o Python, mas você entende, né? Ok, traduzindo, então, nós especificamos no processo, já usando estatística, né, de teste de hipóteses. Em um primeiro momento, definimos as nossas hipóteses nula e alternativa. Em um segundo momento, definimos o instrumento a utilizar. Se se trata de médias populacionais, então nós podemos utilizar a média amostral, porque nós conhecemos a sua distribuição e neste momento não estamos preocupados com a sua variância, assumimos que elas são conhecidas, tá? Em um terceiro momento, definimos a região crítica ou de rejeição, que é a chave para o processo de tomada de decisão, né? Em um quarto momento,
Aliás, antes de ir para o quarto momento, lembra que a gente pode trabalhar tanto na escala real da variável, no caso a média de alturas em centímetros, como no seu equivalente na distribuição normal padrão. Mas isso veremos com mais detalhes na hora que a gente resolve exercícios, tá? Em um quarto momento, a gente calcula a estatística observada na amostra, seja na escala real ou na escala da normal padrão, isso vai depender de como você especifica a sua região crítica. E, finalmente, tomamos a decisão a partir das evidências na amostra, tá? A questão é que essa regra de decisão não vai ser mais um chute. A gente vai fazer o quê? A gente vai especificar, vai delimitar ou vai definir o erro tipo 1 máximo que estamos dispostos a aceitar. Por que o erro tipo 1 e não o erro tipo 2? Eu não quero admitir falsidades, né? Lembra que eu te falei que, no geral, a hipótese alternativa não me dá um valor alternativo para o parâmetro? Sim, por exemplo, a média é igual a 180 da hipótese alternativa original nossa. Como é que eu vou definir a média amostral para a minha variável média amostral? Fica difícil, né? Como é que eu vou definir, aliás, está aqui, como é que eu vou definir esta distribuição amostral se eu não conheço essa esperança? No erro tipo 2, essa distribuição amostral é dada pela hipótese alternativa, né? Então, se eu desconheço essa esperança, né, dada pela hipótese alternativa, eu não tenho como definir essa média amostral e não tenho como desenvolver o teste de hipótese. Por isso que todo teste de hipótese é construído partindo do pressuposto de que a hipótese nula é verdadeira. Se eu parto desse pressuposto, eu tenho como especificar o meu erro tipo 1, mas nem sempre terei condições de especificar o meu erro tipo 2. Ele vai ser consequência. Percebe que ambos dependem do mesmo limiar. Então, se eu especifico um, indiretamente eu estou especificando o outro, tá? Fixando o erro tipo 1, por exemplo, em 10% para o nosso caso. Como é que a gente vai fazer? Bom, percebe que a minha região crítica é definida dessa maneira, né? Se eu tiver valores muito maiores a um determinado limiar, eu vou optar pela hipótese alternativa que me diz que a média populacional é superior a 170. Esse vai ser o caso, tá? Então, a probabilidade de cometer o meu erro tipo 1, né? A gente já sabe a sua definição formal, né? Eu reescrevo aqui usando estatística, eu conheço a distribuição amostral da minha variável aleatória, a média amostral, né? Se a hipótese nula é verdadeira, então a média populacional é 170. Como é um estimador não viesado, a sua esperança vai ser igual à média populacional. E a variância vai ser aquele 100 sobre 25, né? O 100 é dado. Lembra aquele sigma igual a 10? É dado, tá? Portanto, né, reescrevendo, eu tenho que essa probabilidade aqui tem que ser 10% no máximo. Né? No máximo, eu estou definindo aqui um teto, né? Se isso aqui vai ser 10%, né, eu tenho como definir esse valor crítico. Esse valor crítico, pela tabela, ou usando as funções do R, vai me dar esse valor aqui, ó, 1,2815. Mas se eu sei que esse valor, ó, é igual ao valor crítico na escala real, menos a esperança dividido pelo desvio padrão da variável aleatória, ó, vem daqui, ó, 174, né? Então, trabalhando aqui essa igualdade, né, eu chego a um valor crítico aqui na escala real igual a 172,56. Não é mais 175. Lembra que para um valor igual a 175 aqui, a gente conseguia um erro tipo 1 de no máximo 0,62%, né? Neste caso, né, percebe que também no gráfico da distribuição o limiar tem que ir mais para a esquerda para a área direita da distribuição, né, ser maior. Aqui a gente aumentou o erro tipo 1, ao 10%, né, então esse valor crítico tem que ser menor ao 175, né, vai ser igual ao 172,56,
tá? Então, é assim que nós procederemos para especificar a nossa regra de decisão na prática. Você fixa o erro tipo 1 a um limiar superior, aqui no caso pode normalmente 10%, 5% ou 1%. Pode ser outro valor? Pode, mas os softwares em geral te dão esses 3 resultados, tá? Especificando esse valor, eu tenho esse valor crítico aqui, né? Posso não transformar, mas na hora de tomar a decisão, eu vou ter que transformar a minha média amostral observada no seu equivalente na normal padrão para fazer a devida comparação. Aqui, por exemplo, a minha região crítica estaria composta por todos os valores maiores ou iguais a 172,56. Mas na escala da normal padrão, essa mesma região crítica seria equivalente, ou estaria composta por todos os valores Z maiores ou iguais a 1,2815. A mesma coisa, tá? Então, só tenha cuidado ali e as opções ali, a opção é sua, tá? Isso aqui pode ser obtido, lembra, pelo QNorm, né? Percebe que esse valor aqui está à direita, né? Então, você tem que alimentar a função no R com o complemento, o menos alfa, para este caso. Perceba como está escrito, tá? Mas com exercícios a gente vai conseguir aí especificar muito bem, tá? Então, tá aqui, ó. Percebe que inicialmente a minha região crítica era composta, né, pelos valores maiores ou iguais a 175, que está representado por esse traço cinza aqui, ó, né? O meu erro tipo 1, que era composto por essa caudinha aqui, ó, era equivalente a 0,62%. Mudou o meu limiar aqui, a minha regra de decisão. Agora, para valores da média amostral maiores ou iguais a 172,5, eu vou rejeitar a hipótese nula. E isso me dá uma garantia de cometer um erro tipo 1 de não mais que 10%. Né? Percebe então que a área à direita, né, do meu novo limiar, né, aumentou. Claro, agora é 10%. Né? Então, esse erro tipo 1, esse alfa, é representado por esse pedacinho aqui da cauda. Isso porque a minha hipótese alternativa me diz que a média é maior que 170, maior à direita, tá? Mas pode ser diferente? Pode ser diferente, nós veremos isso no próximo vídeo. Mas aqui então, nesse caso, qual seria o valor de beta? Bom, agora, né, a minha regra de decisão tem como valor crítico aqui esse 172,56 que nós calculamos, né? A chance de cometer o erro tipo 1, então, é dada ainda, o conceito não muda, por esta probabilidade que considera a hipótese alternativa verdadeira. Se a hipótese alternativa me der um valor alternativo para essa média, posso assumir que é 170, talvez, né? Isso muda, né? Então, eu tenho como calcular essa probabilidade, como vocês estão vendo aqui no slide. Eu assumo essa distribuição amostral. Se o valor amostral observado não pertence à região crítica, significa que ele é menor ou igual a esse 172,5. Transformando na escala da normal padrão, eu subtraio a média, divido pelo desvio padrão, a raiz de 9 no caso. Então, eu chego a esta probabilidade que me dá um valor igual a 0,66, tá? Essa seria, então, a chance de cometer um erro tipo 2 neste caso. Percebe que mudou alfa, mudou o beta junto, porque ambos dependem daquele limiar, né? No caso desse 172,5 aqui, tá? Mas isso aqui é caso a gente tenha esse valor alternativo. No geral, como a gente viu até no slide anterior, a gente não vai ter esse valor. O único valor possível ou mais específico que nós temos, no geral, vai na hipótese nula, porque só assim que podemos construir o teste. Percebe que nós precisamos, em ambos os casos, né, da esperança, né, de ter bem definida a distribuição amostral de qualquer variável aleatória que a gente use. Se eu faço um teste sobre a proporção, eu vou ter que ter bem definida a distribuição amostral da proporção amostral. Lembre, intervalos de confiança, sempre precisamos de ter bem definida a distribuição amostral, seja da média, da proporção, lá na frente veremos a variância, né? Aqui também é a mesma coisa, até porque intervalo de confiança está atrelado a teste de hipótese,
né? Como já vimos nos últimos exercícios que fizemos, tá? Outra coisa, né? Que no geral as pessoas se confundem, né? Os testes de hipótese servem para validar conjecturas ou afirmações sobre parâmetros populacionais. Então, uma hipótese não pode ser escrita sobre a média amostral. Por exemplo, a minha hipótese nula é a média amostral é 10. Erradíssimo, errado, total, absurdo, heresia. Por quê? Porque a média amostral que você observar na amostra é um valor único e é aquilo. Você não tem que testar nada. Você testa afirmações sobre um parâmetro que você desconhece, que nem o caso todo que a gente vem usando aqui. Bom, tudo me leva a acreditar que a média populacional é 170. Percebe? Mas eu não conheço ela. Para fazer o teste, eu vou assumir que essa afirmação é verdadeira e as evidências me demonstrarão se de fato ela é verdadeira ou não, ainda levando em consideração que eu posso estar incidindo em um erro do tipo 1 ou do tipo 2. Aliás, sempre temos chances de ambos, né? Um normalmente mais ou menos, enfim, mas sempre temos essas chances, alfa e beta, de cometer erros, seja rejeitando uma verdade, seja admitindo uma mentira, tá bom? No próximo exercício, ou no próximo vídeo, então, faremos um exercício sobre o teste de hipóteses para a média e os diferentes casos que podemos estar ali enfrentando, tá? É isso, então, gente. Muito obrigada e até a próxima.